Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que nos acolhe como um lar de esperanças. E recebemos as instruções como uma universidade de almas e as motivações para o processo da autocura como um hospital de misericórdia. Todos estão ouvindo lá do fundo? Eu vou falar sem o microfone porque vou precisar das duas mãos para fazer um enredo. Se tiver dificuldade, eu aumento o volume. Se não for suficiente, eu subo na cadeira para ficar mais alto. Então, trabalho, recuperação e renovação. Noutra obra da coleção Fonte Viva, que é exatamente Fonte Viva, o capítulo 82 serve e prossegue. Num de seus parágrafos, o que mais me chama a atenção em profundidade, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre, em todos os sentidos, completo eu, e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Agora, servir pelo prazer de ser útil, eu não espero compreensão, nem gratidão, nem pagamento ou recompensa de espécie alguma. Eu faço pelo prazer de servir. De modo que a criatura que espera ser servido, ela atrofia todos os seus implementos. Mas a que se coloca em ação, renova todos os seus equipamentos. Nesta obra da mesma série, Obra Pão Nosso, o capítulo 51, socorre a ti mesmo. Então nós podemos auxiliar o outro, mas antes preciso auxiliar-me, porque cada um só pode ofertar aquilo que possui na assistência aos seus semelhantes. Falar do Evangelho é coisa muito simples. Agora, falar tornando-se o Evangelho na ação é muito diferente. Quando nos tornamos o Evangelho na ação, segundo Emmanuel, não precisamos mais de palavras. As ações falam por si. E o exemplo arrasta, porque as palavras podem até convencer. E nesta obra, no primeiro parágrafo, ou antes, no versículo do Evangelho de Mateus, o de número 35 do capítulo 9, Emmanuel seleciona-o para discorrer a sua tese, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. E uma das coisas que queremos saber, que é Evangelho? Que potência é esta que resolve todos os problemas? E onde está? Porque ele termina dizendo, no último parágrafo, consagra-te à própria cura. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Então, como falar do Evangelho aos nossos órgãos, ao coração em especial, né? Mergulhar nesse universo de tecidos, porque pensam alguns que os nossos corpos são feitos de 4 tecidos básicos: tecido epitelial, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. E pensam alguns que o coração é feito só de tecido muscular. Tudo está em tudo. Para quem tem olhos de ver, vai perceber que não existe só 4 músculos. Até porque o muscular se divide em 3, o conjuntivo em 4. E os outros ainda não foram estudados, mas se subdividem também. E na realidade, temos muito mais de 2 dúzias de tecidos. E eu nem vou falar dos tecidos perispirituais, porque aí não teria tempo para falar de quantos. E hoje nós vamos usar umas parceiras para passar a ideia que pretendemos, que são as matrióscas.
Para quem consultou o Livro dos Espíritos e mais calmamente o estudou, percebe que na realidade é 4 livros num só livro. Embora na primeira edição estava tudo misturado, as 276 questões. Na segunda edição, 501 questões, ainda tudo misturado, só aumentou o número. Na terceira edição, divide-se elementos gerais do universo, a primeira parte, a natureza do ser, que é a segunda, as leis morais, que é a terceira, e a justiça divina, bênçãos e consolações, na quarta parte. E quem estudou a terceira parte em especial, por antes ter estudado a origem da vida, a sua natureza e agora querendo compreender a sua destinação, deve ter prestado atenção nas 9 leis morais. E em especial na 10ª lei sugerida por Allan Kardec para sintetizar as 9. Lei de justiça, amor e caridade. E na primeira é a lei de adoração, que para Emmanuel não tem como adorar a Deus se não for na ação. Porque segundo Jesus, meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores, por ser a cada um conforme as suas obras. De modo que, na sequência, não poderia ser diferente. A próxima lei, trabalho. Então, a única coisa que possamos ou que podemos pedir na oração, já que é pedir, louvar e agradecer, e percebemos que louvar acontece na ação, eu só posso pedir trabalho. E gratidão é trabalhar ou colocar em ação aquilo que eu pedi. Então, gratidão para Joana de Ângeles é a obra na ação. Através dela, eu vou transformar a dádiva em parte integrante da minha própria consciência. E para quem der a continuidade ao estudo dessas leis, percebe que a terceira lei é a lei de reprodução, ou de recuperar alguma coisa. Então, eu vou recuperar alguma coisa na minha consciência e reproduzi-la aqui. E se eu gostei, eu tenho direito, e uma lei me garante conservar o que eu reproduzir na ação que levei a efeito. Mas se nesse momento atende à minha necessidade, daqui a pouco pode não atender. Porque o que é verdade agora pode ser uma grande mentira daqui a pouco. Eu tenho direito na lei de destruição, porque tudo morre para se renovar. E a partir desse processo de destruição, de desintegração de uma situação para que haja uma nova construção, o caos aparente para que haja uma nova ordem, eu percebo que sou, mesmo sendo uma sociedade organizada. Então, a lei de sociedade, a de número 6. Porque só em meu corpo biológico conta, na atualidade, segundo o Dr. Deepak Chopra, 600 trilhões de células humanas, sem contar os vírus, bactérias, vermes e micróbios. E só para ter uma noção, só para nos ajudar na digestão, da mastigação à excreção, só no íntimo da boca até o final, 76 sextilhões de bactérias são criados a cada 24 horas. E esses seres, bactérias, vírus, micróbios, vermes, etc., sustentam o corpo e formam 90% da massa do corpo físico. E qualquer coisa que acontece, colocamos a culpa neles e queremos destruí-los. E segundo o Dr. Louis Pasteur, ele acreditava que eram eles que criavam as doenças. E Claude Bernard desbancou a sua tese dizendo: não são eles, são os ambientes. Os ambientes perturbadores que os tornam agressivos. Eles se rebelam e fogem desses ambientes. Compreendendo isto, nunca mais tomamos remédios, até porque remédio nenhum cura coisa alguma. Vocês sabem disso.
Engana-se quem pensa o contrário. Porque se assim fosse, eu teria sarado com as 23 a 25 doses, quase tudo tarja preta, que eu tomei durante algum tempo. E compreendendo que em mim existe uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, e um médico interior às minhas ordens, e Emmanuel na obra Emmanuel, quando ele fala da medicina espiritual, ele sintetiza dizendo que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Deveríamos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos e na natureza que nos cerca. De modo que, segundo Emmanuel na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, e o si mesmo vai ser representado pela matriosca maior, no nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Sabemos para que serve o Evangelho, para a cura de todas as enfermidades, e onde está? Em nossa consciência. Porque se assim não fosse, eu poderia afirmar, eu não sei ler, então eu não tenho compromisso com o Evangelho. Mas a lei divina, que é o Evangelho, está gravada em nossa própria consciência. E para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho é força, lei, vitalidade, matéria-prima e vida. Está tudo dentro de nós. E é esse Evangelho, como lei, gerenciando a matéria-prima, que compõe a vida em todas as suas expressões, segundo a autora. De modo que o Espírito, para Joana de Ângeles, é a síntese de todas as nossas vivências. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, conforme consta na obra O Ser Consciente. Então, se ele sabe tudo isso, você sabe. Então, você é o Espírito encarnado ou não? Porque se você fosse, você saberia o que fazer, como fazer e quando realizar. Você esqueceu? Porque fala-nos do esquecimento. Parece que eu não entendi direito a lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no capítulo 19, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento do passado? Eu não quero lembrar, é diferente. Mas eu sei. Eu já fui uma salamandra e sei fazer uma perna novinha durante uma semana somente. Eu já fui uma lagartixa e aprendi a construir um rabinho novo rapidamente. Eu não quero lembrar disso e prefiro terceirizar a minha obra para outrem. Como é isso? E se fosse o espírito reencarnado, ele saberia, porque nós já temos quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. E só um pensamento, conforme Kardec em Obras Póstumas, eu me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E o pensamento para Kardec é o que encarna, está no Livro dos Médiuns. O pensamento expressando a consciência por meio da inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. De modo que, se observarmos um pé de laranja repleto de frutos, esse simboliza o espírito. E quem encarna não é o pé de laranja repleto de frutos, é só uma das sementes de uma das laranjas. Este é a alma. E em cada encarnação, segundo o cientista Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, o espírito fabrica mais uma alma. Se assim não fosse, Jesus não teria conversado com Moisés e Elias como dois seres com a sua individualidade, com a sua autonomia. Porque Elias, como reencarnação de Moisés, se é reencarnação, Moisés não existe mais. Se João o Batista é a reencarnação de Elias, Elias também não mais existiria, somente João. Se assim fosse, Jesus não teria como falar com Moisés e Elias. Então, todas as vivências, segundo Kardec,
estão dentro de nós, em perpétuo dinamismo. E não só isso, ele falou, ele comunicou com essas vivências. Ele próprio e depois, com vários outros amigos, fizeram os experimentos. Interrogando a própria consciência ou estas vivências, essa consciência com suas vivências responder até 80 questões, conforme consta na Revista Espírita, que a alma que estava encarnada não sabia. Então nós precisamos recuperar esse patrimônio para renovar as nossas vidas. Só que eu não conheço outro método que não seja o trabalho. Só que não é só trabalhar por trabalhar. Conforme colocamos aqui, manifestando a nossa própria consciência, o trabalho consciente, ou consciência daquilo que se faz. E não é só trabalhar consciente, de forma responsável e perseverante. Então, o trabalho consciente, responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo, conduzi-lo à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Porque trabalhar por trabalhar não acrescenta quase nada em nossa vida. Por isso que para colocar alguma coisa em ação precisamos da vontade, a maior de todas as potências em nós. E ela está dentro da própria consciência. Então a vontade é algo menor dentro do espírito. Segundo Leon Denis, a mais potente de todas as alavancas, de todos os potenciais, ou o mais potente deles. E para Joana de Ângeles, a vontade está a serviço da consciência, não a nosso serviço de alma para atender os nossos caprichos. E sabemos que somos uma consciência também nominada de superconsciência, que André Luiz prefere dizer o reino de Deus em nós. Mas reino esse que nós construímos através dos milênios. Não algo como se fosse um tesouro escondido e nos dá um mapa, se eu encontrar, eu tomo posse. Não. Eu vou ao encontro daquilo que eu construí através dos milênios, que é esse reino de Deus em nós. Que para outros autores, a consciência se divide também em inconsciente. E para chegarmos com essa vontade à mente, por exemplo, eu preciso atravessar o inconsciente, que é o umbral em mim. Todo o oceano de possibilidades, de vivências que eu tive, que normalmente hoje me perturbam. E o processo da encarnação, o Espírito desenvolve algo para construir uma realidade, para pacificar esse povo. Se fizermos isso em tempo hábil, eles não vêm perturbar-nos. Mas se demorarmos, eles têm o direito pela lei a assumir o comando ou nos chicotear, se for o caso, se vocês preferirem. Isso é um caso dos sofrimentos. E o subconsciente, após ele, tem o que nós chamamos de mente, ou o campo consciente. Então, para que eu faça alguma coisa tornar-se consciente, eu vou precisar convencer esse povo que a minha proposta é boa. Espere que eu estou construindo uma realidade nova para pacificá-los. E só para que vocês tenham uma ideia de como fazer isto, segundo Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente, que é uma emanação da consciência, segundo a autora, cuja gerente é a vontade, segundo Emmanuel. Então as boas leituras enriquecem a mente, acalma as emoções que estão aqui no inconsciente e estimula a vasta rede de progresso e de potenciais que estão na própria consciência. E sabemos que para governar os futuros corpos, a consciência, o espírito, por ação de sua vontade auxiliada pela mente, seleciona do inconsciente e ao mesmo tempo do superconsciente, do inconsciente aquilo que queremos transformar, renovar, e do superconsciente quem irá governar. As virtudes em pauta para governar as
espaçonáveis que chamaremos de perispírito e corpo biológico. Então, o subconsciente é a área do automatismo, onde vai acontecer a governadoria do corpo biológico antes do corpo perispiritual, sem que interfiramos, sem que a alma tenha noção disso. Então aqui está o quartel-general das pequenas almas instintivas. São um universo de pequenas almas instintivas, segundo Pietro Baldi na obra A Grande Síntese. Ou conforme Kardec no capítulo 3º da obra A Gênese, esses instintos que não pertencem nem ao espírito diretamente, porque ele ainda não conquistou, está no inconsciente, vivenciou, mas o que é dele, o tesouro que a traça não corrói, o ladrão não rouba, é o que ele transformou em virtudes. E não pertence nem ao corpo, mas sim elementais a serviço do espírito. E ainda o nosso perispírito, que juntamente com a nossa mente tem a capacidade, só os centros de forças em cada corpo desse perispírito, que são vários corpos nesse perispírito, tem a capacidade, esses chakras, esses centros de força, esses centros vitais, a serviço da mente, de especializar as células perispiríticas e físicas ao extremo. Porque nós construímos o conteúdo no campo racional, vindo da nossa consciência por meio da intuição, incorporado na vontade, atravessando e anunciando o que vamos fazer ao inconsciente, aportando-se na mente, e a partir daqui, com o campo racional que nós chamamos de inteligência, imaginação, pensamento e memória. Então, com a inteligência, eu seleciono o que pretendo, consulto a minha memória, aciono a minha capacidade criativa, que é o pensamento, auxiliada pela imaginação. E a razão, ela começa por calcular o que pretende, catalogar o que ela calculou para o seu processo evolutivo. E após calcular, catalogar, ela começa a comparar o que foi calculado, o que foi catalogado. E depois analisar o que foi comparado. Então ela calcula causas e efeitos, benefícios e malefícios e cataloga. E agora começa a comparar o que foi catalogado, cada um com a sua função. Agora vai comparar quem vai dar mais lucro, vai provocar um êxito maior na ação. E analisar em profundidade. Mas ela só faz isso, nada mais. Segundo Emmanuel, após fazer isto, o sentimento é que vai entrar em ação para criar a realidade, para edificar o que se cria, para alimentar o que se edifica e para iluminar o que foi alimentado. E esse universo perispiritual é o laboratório, o veículo de expressão da mente. Ela o cria e por meio dele se expressa, segundo Emmanuel. E o perispírito, como modelo organizador biológico na visão de André Luiz, ele cria o corpo. Isso mesmo. Dependendo da habilidade do espírito, ele não precisa de concepção. Está lá na obra Entre a Terra e o Céu. Quando a mente já atingiu mais altos degraus no processo evolutivo, a alma, ou melhor, a mente, a própria mente, arroja de si mesma os recursos para a composição dos seus veículos de expressão. E quando o espírito já domina a lei de aglutinação de partículas, ele governa a encarnação sem ficar subordinado a ela. E ele não falou de concepção. Se quiserem ver na íntegra, quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos graus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito, com E maiúsculo,
já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de lutas que nos é conhecido e, por esse motivo, governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Desse modo, nós podemos compreender que não precisamos morrer para reencarnar. E eu posso reencarnar um pensamento novo ou encarnar, porque é exatamente isso. Allan Kardec acreditava na reencarnação até uma altura. E quem já estudou a obra e seguindo o pensamento, a evolução do pensamento dele, principalmente a questão 605 e 605A, ele próprio, na sua anotação sobre a inspiração do Espírito de verdade, o próprio Jesus, o Espírito ao encarnar no corpo do homem, ele não disse reencarnar. É justo que o homem viva uma única vez. Paulo de Tarso. O homem é um pequeno mundo. Allan Kardec, questão 455 do Livro dos Espíritos. O diretor é o Espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o Espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Se no cosmos um de nós pensarmos, Deus cósmico sabe. Se no corpo a menor célula se mover, o Espírito sabe. Porque ele é onisciente, está na cena por ser onipresente, conforme Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, e é onipotente. Ele pode demolir uma célula e reconstruí-la num relance. Ele, mas a alma sequer sabe a função de um átomo, de uma das 280 milhões de moléculas, de uma única célula do sangue, a mais simples, que é a hemácia, a célula vermelha. Pelo menos eu não sei ainda. Só sei que um átomo é um aglomerado de forças vivas, que nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Que se eu souber qualificar essa matéria mental com as minhas virtudes, eu vou transformá-la, segundo Emmanuel, em infracorpúsculos, que é o que a física quântica chama de quantum, a menor porção de energia, ou quanta, a menor partícula. E depois as linhas de forças, as supercordas, os princípios subatômicos, os átomos que Allan Kardec nos ensina a criar no Livro dos Médiuns, no item 126 até o 131. Criar átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos. Mas nós não vamos fortalecê-los. Eles já estão criados, né? Nós podemos criá-los ou fortalecê-los. Eu vou falar as duas coisas. São co-criados. Co-criá-los. Os átomos, nós os criamos. Os átomos físicos. Já vou chegar lá, eu vou falar o qual que é criação divina, o qual que é criação nossa. O átomo da matéria, eu crio. Isso é André Luiz. Obra Libertação, instrutor Gúbio. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E Emmanuel na obra Roteiro. Eu atraio a matéria mental, composta de seres vivos incontáveis. Se eu conheço as leis de aglutinação, a força nuclear forte para atrair os elementos subatômicos, para formar os elementos atômicos e a composição do átomo, e tenho a soberania sobre a força nuclear fraca, eu posso criar e recriar o átomo físico, segundo Allan Kardec e vários autores. Agora o átomo... Oi? Você está falando da força nuclear não está enfraquecida? A força nuclear forte é uma lei. Quando eu vou criar alguma coisa, eu fico sob a regência dessa lei. Então eu vou pegar a lei. A lei é sempre força nuclear forte, ela não enfraquece. Quando eu não sei conservar o que construir, entra em ação a força nuclear fraca e liberta os elementos da minha regência. E ela é 100 trilhões de vezes mais potente do que a força nuclear forte. Por mais que eu crie e não saiba conservar o que criei, a lei de destruição me toma. Muda de talento. Então ninguém consegue segurar o dinamismo da vida. Então são leis que regem as situações. A força nuclear une os elementos. Se eu souber promover o átomo, enquanto eu der a ele promoção,
está sob o meu comando. A partir do momento que eu começo a ociosidade, esse átomo, junto com outros, formando moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, o corpo tem autoridade para expulsar a alma. Só para você ter uma ideia disso. Se a alma não trabalha para promover o corpo, que evolui até se confundir com o perispírito, conforme consta no capítulo 4, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo tem autoridade para botar a alma para fora, para despejar o inquilino. Está na obra Iniciação Viagem Astral, com Miramês ensinando a Lancelin. De modo que eu fui expulso do próprio corpo. Quem está governando o corpo hoje é aquele que assumiu o comando de um corpo que só tinha 2 meses de vida e consertou o corpo ou o estrago que a outra alma fez. Conforme está na obra de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. A alma que assumiu para consertar o corpo ficou 4 anos no corpo consertando o estrago da outra. E 4 anos depois, no curso intensivo da que não sabia governar, retorna para comandá-lo outra vez. Então, desse modo, cada corpo é composto de sistemas. E embora o corpo sendo um ser, conforme José Herculano Pires, na obra Agonia das Religiões, e várias outras obras, principalmente numa palestra de 1974, o corpo é um ser diferente do nosso ser. E Gabriel Delany, na obra Alma Imortal, ele dissocia a alma do corpo e percebe que o corpo tem autoridade própria. E a alma tem características diferentes do corpo. Se eles se entenderem, um processo harmônico ocorre. Se não, um pode complicar a vida do outro. Então, cada sistema tem uma consciência e todos são interdependentes. Se um falhar, todo o corpo perece. Se um sistema se rebelar, por exemplo, pare de respirar e veja o que acontece. Veja o que acontece com o nosso próprio cérebro, que vive de 20% de tudo que a gente come praticamente, do que respira. E se esse ar não tiver qualidade, faltando os elementos necessários para o cérebro, ele começa a hibernar. E a primeira atitude é desmaiar, para economizar energias. Então não tem energia para governar, para fazer acontecer, e o corpo desfalece. Então qualquer um dos sistemas, mesmo tendo autonomia própria, eles trabalham interdependentes, porque o que interessa é o todo. Porque o corpo, mesmo sendo vários sistemas, cada um tendo sua consciência, eu nunca vi o esqueleto ósseo andar sozinho. Você já viu? Só nos filmes fantasmagóricos. Embora tendo um dos mais belos sistemas, a meu ver, porque eu tenho um encantamento especial, amo todos os demais. Mas o sistema nervoso, ou melhor, o sistema muscular, é uma coisa, no mínimo, admirável. Com aquela quantidade enorme de tantos fiozinhos compondo toda a sua estrutura, e por mais belo que ele seja, ele pode abraçar a estrutura óssea, mas os dois não andam sozinhos. E por mais belo que seja o mais perfeito sistema do corpo, que a ciência só reconhece como maior órgão, a pele, porque ela já consegue canalizar alimentos e excretar por meio do sistema sudoríparo, e um outro sistema correlato que assimila a energia do sol, a energia da água. Quando você toma banho, você não está encharcando o seu corpo de água, está? Mas esse sistema assimila a vitalidade da água, que é o Evangelho, vitalidade que está na água, e traz a calmaria, o alimento, a pacificação do próprio corpo. E mesmo tendo a embalagem para proteger os músculos, ainda continua sem andar, porque precisa de alimento. O sistema respiratório pode canalizar os mais de 70% dos nutrientes que o corpo necessita, mas ele não transporta alimentos. Se não tiver o sistema sanguíneo para transportá-los, de nada adianta o trabalho do sistema respiratório e do digestório. E por mais que eles trabalham belíssimamente sem proteção no sistema imunológico, radicado basicamente no sistema endócrino, ou no sistema linfático, melhor dizendo, não resolve. Agora, se não tiver gerência
hormonal que nascem do sistema endocrínico e a governadoria suprema do sistema nervoso, cada um faz uma coisa pequena, mas juntos. Mas se um órgão rebelar-se dentro de um sistema, ele bota o sistema de joelhos. E um só órgão pode matar a pessoa. O fígado, com mais de 500 funções, se ele perecer, mas se sobrar pelo menos 10% de fígado saudável, a gente tira o comprometido. Se houver mudança estrutural, íntima, perispiritual, nós podemos reconstruí-lo em pouco tempo. E mesmo não tendo os 10%, porque um fígado com alguém que está com cirrose nos estágios finais, tem 10% ali ainda, está todo necrosado. E um amigo, percebendo a agonia do outro amigo, que estava na fila do transplante, pediu para ele, pelo menos ore, para que apareça um possível doador, sem desejar que alguém morra para salvar a sua pele. Agora ore duplamente para a família, porque às vezes o doador autoriza e a família desautoriza. E antes, ou acima de tudo isso, peça perdão ao seu corpo pelas agressões durante anos. E assuma o compromisso de viver uma nova vida. E ele fez, porque estava com o pé na cova e tinha todo o tempo, interesse próprio. No dia do pré-operatório, o fígado 100% reconstruído. Isso para nós não é novidade nenhuma. Camilo Flammarion, na obra A Morte, o Seu Mistério, volume 1, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E em certas situações basta a mentalização para criar um órgão novo. E mesmo ele não mentalizando, mas deixando de agredir o corpo e propondo uma vida nova, conforme André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, se eu parar de agredir o corpo, ele se recompõe rapidamente, porque ele tem o subconsciente para fazer isto. Mas como eu disse, esses órgãos são feitos de tecidos, e cada tecido dentro do órgão, um aglomerado de células, são consciências menores com autonomia. No caso do meu irmão, a câmera maior, o tecido de lá, falou: eu não quero trabalhar mais para você não, caboclo. E começou a atrofiar. Não sabemos se foi o mocinho com o nome de Chagas, descoberto por André Luiz, Carlos Chagas, que intimidou o pessoal lá, mas o coração deixou de funcionar e, deixando só a câmera maior, pereceu, porque é ela que bombeia o sangue para todo o corpo. Mas eles são compostos de células. E as células dentro do corpo, segundo Joana de Ângeles, têm autonomia própria. Cada célula é uma médium, segundo André Luiz, que tem a capacidade de manifestar uma onda mental. Quando pensamos, o nosso pensamento reflete sem lapso de tempo, porque o espírito não vive na linha do espaço-tempo, mas no que nós chamamos de eternidade. Isso é um experimento científico, então não tem tempo entre a minha onda mental, a minha emoção, e ela refletir no tecido onde eu estou direcionando, ou em todo o corpo, já que eu estou conectado no corpo. E refletindo no citoplasma, que é todo esse oceano fora do núcleo, que é o neoplasma, e dentro da membrana, todo o líquido intracelular e todas as organelas ficam sabendo da minha intenção de alma. Mas o meu subconsciente já enviou as ordens para o núcleo consciencial da célula, o DNA, do que fazer para auxiliar-me na renovação. Porque ele está sob o controle da consciência. E se eu fizer um bom trabalho, eu vou mergulhar esta ordem enriquecida pelas minhas emoções enobrecedoras, pelos meus sentimentos nobres, pelas minhas virtudes, e mergulhando nesse citoplasma, o que lhe mantém a estrutura e até certo ponto dá uma espécie de movimento à célula, tem o citoesqueleto. Mas se eu mergulhar a mente dentro dele, vou perceber que ele em parte é construído de microtúbulos.
E se eu mergulhar a mente dentro desses microtúbulos, eu vou perceber pequenos vórtices de energias que geram o plasma como fluido para eu fazer acontecer. E eles vão se unir e formar a primeira organela para a renovação, o centríolo. E não só isso, e a primeira organela que esse construtor vai criar, além dela que se uniu em obediência à onda mental, ao nosso desejo, é o que nós chamamos de ribossomo. O medianeiro entre eu, a alma encarnada que estou refletindo aqui, para falar com a consciência da célula, com o DNA. Então o ribossomo vai interagir e agora em parceria, centríolo, ribossomo, centríolo sobre a minha regência de alma, ribossomo idem, interagindo com a guanina, timina, citosina e adenina, vamos formar juntos os genes, uma construção conjunta da minha consciência de alma encarnada com a minha consciência profunda, o espírito. E agora juntos criamos outro elemento, que vai ser a consciência da proteína que mantém tudo vivo por aqui, que é o aminoácido. E ele fica esperando que tenha matéria-prima de qualidade através da canalização dos alimentos pela respiração, pela pele, pelo sistema digestório, para ser transformado no sistema digestório, em especial a canalização através da mastigação, da respiração, até o estômago, e depois o processamento no fígado, a devolução basicamente como moléculas de glicose, o transporte até o interior das células. E agora, se eu tenho material de qualidade, o aminoácido, após a desintegração desse elemento, dessa molécula de glicose pela mitocôndria, ele vai montar a molécula de proteína, juntamente com o ribossomo, com o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático mais ribossomo forma o retículo endoplasmático rugoso, e eu tenho material. Mas se não chegar o material, os próprios aminoácidos se unem e torna-se a própria proteína. Eu sou o pão da vida. Com o pensamento harmonioso, porque eu estou criando elementos subatômicos, atômicos, e eu posso fornecer o alimento se eu não tiver o alimento de qualidade. E sabendo disso, que cada molécula tem uma função, e só dentro de uma célula sanguínea tem 280 milhões, só na hemácia, na célula vermelha. E cada uma com a função. E a proteína é uma molécula. Então eu estou criando uma consciência para ajudar a consciência celular. E eu sei criar átomos que criam as moléculas. E cada molécula, em média, dentro dessa célula, 10 mil átomos. E como eu disse, o átomo é um aglomerado de forças vivas. E essas forças vivas é o que nós chamamos de matéria mental. A matéria mental, segundo o que eu disse com o André Luiz, é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E quando ela chega no meu campo mental, segundo Emmanuel, eu vou gravar nelas, nessas entidades, as minhas virtudes. O que a minha inteligência souber, porque eu vou gravar a minha inteligência, que vai auxiliado pela imaginação, pela capacidade criativa que é o pensamento, vai dar forma, somente a forma. O sentimento em pauta, a emoção superior, vai dar vida. A palavra verbalizada ou mentalizada vai dar movimento à minha criação. E as minhas atitudes vão dar direção àquele material. Está mais ou menos claro? Então eu estou criando infracorpúsculos, linhas de forças, elementos subatômicos, atômicos, moleculares, segundo Emmanuel. E segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, que ele mostra isso também. Então, se essa matéria mental é composta de seres vivos, ela tiver a sua origem no fluido universal. O fluido universal é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e seres, mundos e tudo quanto existe, como peixes no oceano. E sabemos que esse fluido nasceu da matéria elementar, segundo Kardec, que nós chamamos de consciências elementais em sua origem. Então está ali o oceano de fluidos,
está aqui os elementais na origem. E esses elementais é a fusão de dois átomos primitivos ou mais. Onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Esses que Jesus estava falando. E esses nós chamamos de espírito, com E maiúsculo, o princípio inteligente do universo. A matéria, com E minúsculo, a matéria-prima do cosmos. Tudo começou aqui. E o átomo que o livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo fala é este. Esse é criação somente de Deus. Agora, o átomo físico pode ser uma criação nossa, segundo Allan Kardec. Só que ele nasceu de algo ainda antes, que é o psiquismo divino. Isso é Viana de Carvalho na obra Atualidades do Pensamento Espírita. Antes da mônada, que é o átomo, existe o psiquismo divino. O verbo criador, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E nós somos co-criadores de tudo isso. Só que do nosso universo, tudo isso, Deus só criou a matéria-prima, segundo Leon Denis. Nós nos fizemos, segundo as leis. Quem está adiante, orienta-nos. E nós vamos seguindo o enredo. Tanto que a alma está aprendendo conosco espíritos, para ser amanhã um espírito também. Só que quando esta alma chegar a ser um espírito em nós, juntamente com outras, aí nós mudamos o nome para anjos, para arcanjos, para querubins, para serafins, para cristos, e vamos aumentando o nosso poder criador. Está mais ou menos claro até aqui? Então, trabalho consciência, porque isso é o que nos ensina o Espiritismo. Saber o que estamos fazendo. Porque estender as mãos sobre alguém e falar, eu estou aplicando o passe, eu conheço pelo menos a lei, doa quem tem mais. Quem garante que eu tenho mais que você? Os fluidos vão ser enriquecidos pelas minhas virtudes. De repente você é muito mais virtuosa do que eu. Quem é que está aplicando o passe? Você que está sentado ou eu que estou aqui dando uma de sabichão? Kardec, obras póstumas. Aí eu começo lá meio derrubadinho no início e saio flutuando. Aí não percebo que você é que me vitalizou. E ainda temos a ignorância de falar, eu estou doando alguma coisa para você. Mas Deus te fez com menos do que eu? Então você tem uma fonte inesgotável e eu também. Das energias que nós chamamos o magnetismo ou a bioenergia no passe. Então, segundo Kardec, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar o que você criou e está te perturbando. Mas é seu patrimônio. Eu tiro do consciente e levo para o inconsciente. Vai às ondas do mar sagrado que a gente amarrava o povo e mandava para lá. Só que daqui a pouco voltam. E aí coloco motivações. Eu vou criar células em equilíbrio e vou transferir para acordar o seu patrimônio. Kardec. Eu não estou doando coisa alguma porque você já tem. Eu estou despertando o seu potencial. Isso é André Luiz também. Se você manter as luzes acesas, cria uma ambiência amorosa, daqui a pouco o povo pode voltar, ou você pode enviar o conteúdo lá, falando, não precisa voltar aqui. Eu vou enviar aí o produto para que vocês se transformem. Então inspirem com suavidade. Se acalmem. E se tiver dúvidas, se nós pudermos ajudar, pergunte. Nós temos quase meia hora para dialogarmos com perguntas e respostas a partir de agora. No final, agora o começo, por favor, Sebastião, o espírito divino, originando o princípio inteligente, dele para a matéria elementar, da matéria elementar para o fluido cósmico universal, e daí para todo o resto. Do fluido universal para a matéria mental, que compõe a bioenergia e todo o mundo subatômico, até chegar no que nós chamamos de energia neutrônio, que é o primeiro elemento do sistema periódico. A partir do neutrônio, ele se transmuta e se transforma no próton, que se transmuta renovando-se em parte e gera um elétron, e o elétron, no processo de renovação, transforma-se em fótons, e os fótons compõem a consciência do átomo. Isso é Emmanuel também. A mente, a alma, mesmo inconsciente,
no cérebro espiritual, que é a mente, constrói a superconsciência. Ou Joana de Ângelo, o ego, mesmo inconsciente, constrói o self. Então o átomo, mesmo inconsciente, ele constrói a sua consciência. Então a energia nêutron, que é a energia mais básica, mais simples, se transmuta e se transforma em próton, que se transforma em elétron, gerando os fótons, e os fótons reunindo criam a lei que nós chamamos de magnetismo, ou que transporta o magnetismo. E essa lei é a lei que organiza o átomo e principalmente a união dele com outro para formar as moléculas e assim por diante. Por essa razão, nós podemos não só acreditar, mas saber desse ensinamento de Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Exato. E o verbo nem é podeis, é um decreto. Farão coisas maiores do que agora faz. E como eu posso ter essa consciência na meditação? A meditação ajuda, mas vamos só colocar 4 passos, por exemplo. Ninguém consegue relaxar sem aprender a respirar. Então o primeiro processo é aprender a respirar, sabendo que o ar qualificado, porque segundo Miramês, na obra Saúde, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, porque ele traz a essência da natureza até nós. Então nós vamos vitalizar o corpo, acalmar as emoções, porque o ar é evangelho. Tem vitalidade, tem força, tem vida. Então nós vamos vitalizar o corpo, acalmar as emoções. Por isso a leitura. Não tem pessoas que se nutrem de certas emoções, só que nós queremos algo nobre. Então pacifica as emoções, aí eu começo a ficar propício ao relaxamento. O relaxamento, normalmente, a ordem é a alegria. A alegria de viver começa a relaxar a estrutura muscular e a abrir os espaços para que haja uma interação e permuta mais ampla no nosso processo de renovação. E agora o relaxamento, eu vou visitando cada órgão e como se eu estivesse abraçando o órgão e ordenando com alegria que ele abra espaços para que entrem os elementos novos para vitalizar ou para reordenar. Você imagina isso? E imaginando, tudo na imaginação. O exercício de respiração, você faz o exercício sem preocupar com o tempo, mas sim imaginando que o ar está entrando pelas suas narinas e esses pelinhos não estão aqui por acaso, para filtrar o magnetismo que tem neles para segurar certos elementos, a mucosa para aquecer, para umedecer, e sensores sutilíssimos para transportar a vitalidade para o seu campo emocional. Porque ela não precisa passar pelo corpo para chegar lá, para chegar no teu campo mental, já por esses sensores. Se eu expirar com a boca aberta, já complica. Por isso a inspiração é pelas narinas e o expirar também. Agora, inspirando, acompanhando e tendo consciência do mecanismo, eu viajo para a intimidade dos pulmões, depois, através dos capilares, chego à câmara menor no coração, mudo para maior e viajo para o corpo e abraço todo mundo. Fazendo isso, você vai relaxando, vitalizando o corpo, ele vai se acalmando, porque você vai falar para ele, eu preciso ir ali, porque meditar é sair da mente. Eu vou deixar o corpo físico, o perispírito, a própria mente, para falar com o Deus em mim. E se eu não preparar esse povo, que eles confiem e deixar eles abastecidos, calmos, eles não vão deixar eu sair. Eu começo a falar que estou meditando e eu me vejo lá fechando a porta do carro, lavando o banheiro lá em casa, montado no dorso de uma baleia, e não vai dar certo. Então, acalmando esse povo, o relaxamento você começa a abraçar e no relaxamento você já começa a concentrar, porque você imaginou a sola do pé, a planta do pé, onde está todas as terminações do corpo, e começa a fazer uma carícia e tocar em todos os órgãos do corpo, e depois abraçando o próprio pezinho com mais de 26 ossículos, para ser mais exatos, que trabalham em perfeita sincronia para dar um movimento no pezinho, senão a gente não anda. Você pode andar como Robocop, mas fazer um movimento suave não. Aí os tornozelos, as pernas, vai abraçando até chegar no alto da cabeça. Então abraçou todo mundo, agora você concentrou a sua ação e relaxou em todos os pontos. Agora fala, está tudo bem, eu não vou fugir de vocês, eu só vou ali ser fecundado por algo maior do que o que já possuímos e vou voltar
com 100 ou 1000 vezes a mais do que eu possuo agora. Porque Deus encoraja os esforços bem direcionados, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. E meditar não é com racional. É só o seu universo virtuoso, que nós chamamos de sentimento. Você só vai ficar atento, porque você fez toda uma proposta no racional, que foi a sua oração, a sua visualização. Agora você vai silenciar para ouvir a resposta da sua consciência, que é o que nós chamamos de intuição. Ouviu, porque agora você está nos braços da vontade. E a vontade grava isso na consciência, e quando transfere e te entrega, chama-se pensamento. Agora é com você trabalhar. Segundo a sua inteligência, sua imaginação, você vai criar a realidade. Porque na meditação você só conversa: o que queres que eu te faça? Ou o que queres que eu faça? O que queres que eu faça se estou deixando a desejar a respeito do que está acontecendo comigo? Ou o que quer que eu te faça, porque eu já posso te ajudar em algo maior. Sebastião, Oi? Nós aqui na casa, nas tuas casas, por inspiração de um companheiro espiritual, nós temos um tratamento chamado de autocura. E sem esse conhecimento todo que a gente está procurando absorver aqui com você, nós fazemos exatamente isto. A pessoa é direcionada por um coordenador a usar a vontade, fazer o pensamento, né, ter a ação de se curar, abraçando os órgãos, os chakras. Nós vamos desde o aparelho digestivo, o respiratório, o muscular, a energia que a gente procura fazer com que o assistido, e a gente também capitaliza, ela vai percorrendo a estrutura óssea, os músculos. E é um tratamento que nós usamos a música antes, como parte da terapia. E nós estamos engatinhando nisso, mas os resultados estão sendo bastante positivos. E temos aqui, não é qualquer trabalhador que faz essa mentalização e motiva o assistido a praticar isso. Então nós chamamos de autocura, procurar utilizar o poder da sua mente para se autocurar. Então eu estou feliz de ouvir tudo isso que você está falando, que de uma certa maneira, por inspiração, sem o conhecimento, a gente já sabia que a gente poderia fazer isso e ter bons resultados. Então quem está passando isso para vocês, para validar o que você está fazendo, é a diretoria espiritual da própria casa, porque eu só sou o instrumento e quem dá as ordens por aqui são eles. Porque a palestra, o seminário nasce aqui, ele brota aqui. Eu não sabia de nada, nós fizemos em outro lugar uma palestra com o mesmo tema, e pergunto ao Alexandre se é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Porque essa é a medicina do futuro. É a medicina do futuro. Que o doutor Paulo César Frutuoso, ele chama a medicina mediúnica. Porque se somos deuses, o despertar da consciência é quando eu aprendo a andar com as próprias luzes. E se você não nutre o seu corpo com sabedoria, você não consegue respirar. Se você não intencionar nutri-lo com sabedoria. Se você dá ao seu corpo o que ele não necessita, nem esse processo de respiração você consegue acompanhá-lo mentalmente. Você sobrecarrega o seu corpo com o que ele não necessita, ele fica de ponta com você. Olha quem ela pensa que ela sobrecarrega a gente com essas coisas que nós não precisamos. Por exemplo, você vai numa lanchonete e pede um suco de laranja. Normalmente eles espremem pela manhã para dar para o dia. O que você vai dar para o corpo após uma hora? Trabalho estafante para jogar fora. Aí, como eu falo sempre, você põe várias proteínas no seu prato. O corpo vai priorizar a de mais fácil metabolização, porque ele precisa para ontem o alimento. E o restante vai ser expulso. Você come um bife suíno e um bovino. O bovino dançou, porque o suíno é muito mais potente e até de mais fácil digestão, dependendo da situação. Então, se você escolhe o filé do peixe e da ave, que pode ser o frango ou outra coisa, ele vai ficar com o peixe, que é de mais fácil, certo?
Então a gente tem essa consciência. Então se você não está em dia com esse governo, respirar vai ser uma coisa complexa, porque ele vai te perturbar o tempo todo. Mas se a intenção é reeducar-se, e a gente usa de sinceridade, que eu faço assim, eu uso de honestidade, falo, até agora eu fiz assim, mas eu pretendo fazer assim. E uso de humildade, olha, eu ignorava que podia ser diferente, estou buscando as informações para fazer diferente. E uso de sinceridade, sou eu que quero capacitar-me, eu não quero terceirizar mais a minha função. E na ação, fidelidade. Porque se eu falei que o suco de laranja após 1 hora não tem nada útil, o caldo de cana 5 minutos depois é veneno para o corpo. Não precisa mais do que 5. De 3 minutos para frente você já percebe que já vai mudando drasticamente o seu teor vibracional. Então se nós não temos consciência disso, chega lá já está pronta a garrafa. E você já está dentro das garrafas PET, e a gente ainda quer levar porque está em promoção, para deixar na geladeira para tomar não sei que dia. E ainda tem coragem de pôr numa jarra em cima da mesa. Por isso que falava no passado que dá congestão. Empanturra o corpo com tanta coisa inútil, e para jogar aquilo para fora. Por exemplo, você quer comer uma feijoada, mas já é 10, 11 horas da noite. E coloca laranja descascada com a intenção que vai tirar a acidez. Mas se você colocá-la com casca, a gordura da feijoada vai para o interior da laranja. E se sobrar alguma, você pega um saco de gelo, que ela vai ficar meio ali à tona, você coloca o saco de gelo lá em cima, a gordura congela, você tira mais um tanto. E depois você já sabe que não é a couve que vai te complicar ao invés de te ajudar. Você sabe que é a escarola que tem especialidade. Então você já corta fininho ali um prato de escarola para cada um que for comer a sua feijoada. É obrigatório, antes, durante ou após, comer esse prato. Aí ela vai fazer um trabalho belíssimo. Você pode dormir após 1 hora e pouco sem pesadelos. A couve complica. Então agrada o paladar, a couve e a laranja descascada complica a situação. Só com uma feijoada, a couve é. Pois é. E aí, veja o que a gente faz na feijoada. Coloca linguiça, coloca isso, coloca o lombo. Para que esse tanto de coisa? Porque é uma infinidade de proteínas, por isso que é uma bomba. O corpo vai gastar o energismo, fica pesado, porque ele vai expulsar a maioria. Por que não cozinha lá o que você quer só no feijão? Quer cozinhar a orelha do porco? Cozinha a pele, mas um de cada vez. Fica nutritivo, fresquinho. Se ainda tem necessidade, nada contra. Então hoje eu vou colocar o lombinho do porco, hoje eu vou colocar a carne suína, mas cada parte da carne suína tem uma qualidade. Vocês sabem disso. Como é que nós vamos lembrar do tempo da escravatura? Que eu comia... Tem que comer tudo misturadinho, que nem quando eu comia no tempo de escravo. Pois é. E é cômodo repetir esse automatismo, porque está lá no subconsciente. Mas a vida pede renovação. Assim vos dizia os antigos. Eu, porém, vos digo. Antes a gente comia muito e fazia pouco, às vezes. Hoje é para comer pouco e fazer muito. Hoje é pegar o mínimo de energia e fazer o máximo de atividade. Porque as coisas evoluíram e hoje uma porção de energias que naquela época tinha menos capacidade produtiva, hoje tem mais. E se soubermos fazer isso, vamos perceber que a saciedade não está no estômago cheio, mas sim na quantidade de vezes que eu mastigo, porque a assimilação dos nutrientes vai acontecer na boca e não no estômago, intestinos, etc. Então, se eu mastigo com amorosidade devagar, aqui eu já absorvo e às vezes com uma porção de alimento eu já fico saciado e melhor nutrido. Igual ao trigo, eu aprendi que o trigo ele não é necessário praticamente em quase nada. A alimentação, principalmente a alimentação industrializada, o biscoito, a bolachinha, o salgadinho, isso aí a gente é jogado pela mídia e pela nossa cultura a consumir. Hoje eu não estou consumindo mais.
E eu sinto que eu estou muito melhor e comendo coisas mais naturais, né? Mais da natureza. Então o trigo, né? O trigo realmente também é uma coisa que eu... Você está abolindo? Ela está falando do trigo, que nós podemos muito viver sem o trigo. O trigo é a coisa mais bela que eu conheço. O trigo, não essa coisa que fizeram com ele. Com tanto, certo? Então, se realmente for um trigo que você planta e sabe como você está plantando, a consciência do que faz, vai continuar sendo um alimento belíssimo. E não só ele, todos os elementos industrializados estão sendo feitos para viciar o corpo, para sempre pedir mais do mesmo. Então, quanto menos, ou melhor, quanto mais naturais, isso é Emmanuel. A saúde não será recuperada por uma alimentação artificialíssima. Quanto mais natural a alimentação, mais fácil a recuperação da saúde. Agora, quanto mais comodidade, por exemplo, você pega os chamados caldinhos, você não pode cozinhar os legumes, ou cozinhar a carne, o frango e fazer o seu próprio caldo, mas qual frango? Vai pegar certo? Basicamente hormônios, etc. Não dá. Então você cria se tiver a oportunidade. Se não, fica sabendo de quem cria com honestidade. Deixa ele viver a liberdade que ele tem direito com os alimentos adequados. E agora você pode fazer o seu caldo de frango, o seu caldo de legume. Mas se você comprar o industrializado, você vai saber o que vai fazer com o seu corpo. Mas e a indústria vai viver de quê? Ela tem que mudar. Então eles vão mudar a maneira agressiva para construir algo que eles próprios comeriam. Porque muitos donos de indústria não comeriam o que fabricam, o que vendem. E eu falo porque eu conheço muitos, e tenho amigos, tem um que trabalha na usina, para se você pudesse ver o que colocam no açúcar, soda cáustica, enxofre, cal virgem, no açúcar refinado, etc, etc, você não comeria. E o açúcar cristal ainda tem a soda cáustica, tem o enxofre, tem outros elementos. Mas se você sabe que eu sei plantar a cana, antes cultivar a terra, trabalhar a terra, plantar a cana e até fazer o açúcar natural, agora você sabe o que você fez ou quem faz com essa mesma dedicação. Os agrotóxicos, segundo um cientista, no documentário vocês podem buscar na TV Escola, chama A Evolução do Alimento. Então teve um momento lá que uma puritana falou coisas horríveis dos agrotóxicos. E o cientista falou, não entendi o que essa moça está dizendo. Porque o que ela afirma ser natural, tem mais de 70 agrotóxicos que ele aprendeu a construir, os defensivos. E o agrotóxico que nós estamos eticamente criando para ajudar os que têm menos de 40, para que ele supra e se defenda, não é para agredir o corpo humano. Ele só é prejudicial quando excede. Porque veja, se colocarmos para cada litro o iodo a 0,5, o Dr. Lair Ribeiro tem a receitinha lá. 5%, né? Não é 0,5%. 5%. Lá, tantos ml para cada litro, você vai transformar o alimento que estava com agrotóxico em orgânico. Mas eu pergunto a vocês, a mente não tem maior poder do que isso? O evangelho no lar não tem maior poder do que isso? A oração não tem poder maior? A água magnetizada, então eu fluidifico a água, mergulho o povo lá, de preferência fala, vamos falar do evangelho para vocês. Eu não posso falar do evangelho para todo mundo, tudo não é vivo? Meio segundo seria o suficiente na oração para desmanchar todos os elementos. Mas às vezes não lembramos disso. E enquanto comprarmos os elementos adulterados além, porque se usasse na medida exata, não teria o prejuízo. Só que excede na dose. Como os transgênicos. É uma das coisas mais belas que eu conheço. Só que como eles estão fazendo, não. Porque o transgênico foi, pela espiritualidade, autorizado para que eu pudesse colocar um gene do hortelã na minha roseira, para que a formiga não coma a minha roseira.
porque ela adora a minha roseira, não sei se é um caso de amor ou de destruição mesmo. Porque se eu plantar o hortelã, ela passa no mínimo 1 metro longe, porque aqui ela não chega. Então a roseira já nasce com o hortelã na sua estrutura, uma parceria. E foi criado como os japoneses estão criando. Aquela moranguinha desse tamanho tem energia da morangona desse tamanho. Só que agora eles querem criar um elemento desse tamanho, para ficar bonitão, no transgênico, com energia alguma, ou só aquela massa disforme praticamente. Aí complica, porque a gente vai enganar o corpo, porque aquilo lá não tem energia suficiente. Então, quando houver a ética, a consciência dos elementos envolvidos, é a solução para muitas coisas, porque no futuro não precisa o agrotóxico, porque nós vamos combinar os elementos e eles vão nascer como aquele caracol, que tem um documentário, no leito dos oceanos, escasseou o alimento e só tinha uma erva, uma alga venenosa. Os demais foram para outras instâncias, mas ele não tem locomoção rápida, ele falou, eu vou ter que me ajeitar por aqui, eu vou morrer de fome. Mas ela é venenosa dependendo da quantidade que se come. Ele comia pequenas porções e ela era tão potente que foi mudando a cor dele para verdinho. E ele resolveu 2 problemas, de alimentação e de predadores. Ninguém chegava perto dele, porque ele era um cabra envenenado. E eu achei o mato, ela ficou verdinha. Por isso que depende da dose se vai ser veneno ou remédio. Então a quantidade de alimento em excesso é um veneno para o corpo. A quantidade adequada vai curar o próprio corpo. Que seu alimento seja seu medicamento. Está surgindo muito colocar numa jarra fatias de limão e ir tomando o dia todo. Isso tem algum problema? A ignorância humana. Né? Porque o limão, se você espremê-lo e tomá-lo menos de meia hora, com a água, vai ter um benefício. Agora, deixa ali para o dia todo. Eu estou falando por isso mesmo. Eu sei. As águas saborizadas, aromatizadas. Coloca uma jarra, umas rodelas com casca, e vai tomando ao longo do dia. O senhor sabia disso, né? Verdade. Da durabilidade do efeito do limão. É muito rápido. Então a gente precisa compreender mais do que está fazendo, ter ciência do que está fazendo, para que a gente não sofra as consequências daquilo que está fazendo. Vamos dar um exemplo bem prático no caso do limão. Você vai fazer uma salada, normalmente você tempera o seu alface, as suas folhas com o quê? Meus filhos comem sem tempero. E eu prefiro sem tempero também. Em casa a gente só lava. Só lava, e cada um, porque o sabor depende da educação do paladar. Porque você tem as enzimas, e no gesto, além de eu pegar sem tempero, eu não corto, eu rasgo com a minha mãozinha. No rasgar as folhas, ou no tocá-las, no tocar nelas, elas despertam a consciência pela minha amorosidade e eleva-se ao mais alto nível no seu processo de produção de clorofila. Então ela libera. Que só conseguiria algo parecido se fosse o limão, mas você precisaria cortar para ele poder mergulhar com mais facilidade nelas, ou um bom vinagre. Aí você tem que adivinhar aí qual que seria bom, ou o que você faz. Mas não dá para colocar o azeite em folhas. O azeite não ajuda a liberar clorofila, por melhor que seja o 0,2 de acidez, etc. Ele ajuda na liberação do licopeno lá do tomate. Sim. Mas o consumir sem limão, sem vinagre, é o mais perfeito, porque as suas enzimas que você criou têm mais potência do que vinagre, do que limão, porque elas vão dialogar com os alimentos. Então o seu toque nos elementos já vão sensibilizá-los, para que a hora que você começar a mastigar e entrar em contato com as enzimas, vai chegar no resultado que você pretende, porque aqui é a evangelização durante a mastigação do povo que está entrando no seu universo. Você está fazendo um tratado que eles vão fazer para você no seu próprio universo. Por isso que a gente usa os chamados temperos, que pode ser o azeite, o vinagre, para agradar o paladar. Não que vai te ajudar de fato a gente ter essa noção mais exata. Sebastião, e para tudo isso tem que fazer muita evolução.
Pois chegamos até aqui com hábito de alimentação e a gente tentar mudar isso é meio não difícil nem impossível, né? Requer muito estudo que você fala e pesquisar muito, porque hoje a gente vê na cidade que vivemos onde procura tudo isso, né? O custo você tem no lugar para você pensar a origem, frango que é bem criado, hortaliça, assim, sucessivamente. E eu diria que não precisa muita evolução, precisa de boa vontade. Porque a informação já está aí. Você vê, a gente, através de 8.000 anos de estudos, compomos uma cartilha para facilitar aqueles que querem acelerar o passo e não ter que pesquisar, estudar exaustivamente, às vezes para chegar à conclusão. Então, quantos autores entregam de bandeja as informações para nós? A gente precisa saber onde estão as informações para acelerar o processo. Porque se você tem um mínimo de boa vontade, vamos dar um exemplo, se você mastiga mais, você come menos. Se você come menos, economiza recursos, dinheiro mesmo. Você já lucra com isso e nutre melhor o seu corpo e ele fica mais levinho. Só de mastigar mais, você já come menos, se nutre melhor e chega ao peso ideal que você pretende. É um processo de reeducação que depende de boa vontade, disciplina, perseverança. São coisas simples. Agora, se você não se dispuser à disciplina, à perseverança, porque não vai acontecer de criar um novo automatismo com o primeiro exercício. Então você vai fazer várias vezes até criar uma realidade que nós chamamos de hábito e depois de um instinto que vai ser transplantado para o seu subconsciente e a partir dali você nem precisa pensar, já vai ser um prazer mastigar mais. Tortura seria ser obrigado a comer num tempo muito rápido. Se você desenvolver o mecanismo e gasta meia hora para se alimentar numa refeição normal e o Jefferson fala, eu preciso de você está lá na enfermagem com ele, agora, você só tem 5 minutos para almoçar. Aí você pode escolher duas coisas, falar, eu vou pôr uma porção de comida na boca, eu vou mastigar 80 vezes e já tenho o alimento e vou lá ajudá-lo, a hora que se sobrar mais tempo eu venho, porque a porção que você pôs na boca está conectada com o restante da sua marmita. E todo o energismo que está lá será transportado para você com aquela porção. Isso o rei Arthur e o mago Merlin, que ambos existiram, já sabiam. Vocês lembram da guerra que haveria? Eu já vou encerrar. E o rei Arthur pediu uma poção lá mágica para o exército dele ficar turbinado. E ele fez. E aí falou, experimenta. Ele tomou uma concha lá, pôs, e ele já ficou turbinadaço, né? Ele falou, mais uma. Falou, negativo. Tudo que tem aqui no caldeirão estava nessa coxa, não tem que pegar duas. A gente às vezes quer comer demais e não presta atenção no que está fazendo. Paz profunda e até já.